Irmãos, vamos para Romanos capítulo 6, 15 ao 23 novamente. Romanos 6, de 15 ao 23. Romanos 6, de 15 ao 23, está fechado. Diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, esse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça, tal como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, obrigado por estarmos aqui mais uma vez em tua casa, para cultuarmos a Ti, para adorarmos o teu nome, poder ouvir o que o Senhor tem feito na vida dos jovens, que o Senhor tem levantado para a tua obra. Pedimos a bênção do Senhor sobre a Débora, a Suene, o Flávio, o Pai, que eles possam permanecer firmes também nos estudos, no alvo de conhecer o Senhor, se dedicarem, de se consagrarem a Ti mais e mais. Que o Senhor nos ajude também a abraçarmos o desafio que foi lançado a nós, de não nos contentarmos somente com o conhecimento, mas de pormos em prática o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Peço que o Teu Espírito, nesse momento, nos ajude no entendimento da Tua palavra, ilumine o nosso coração, ajuda-nos a ver as áreas das nossas vidas em que o que vai ser dito hoje haverá de nos transformar ou está nos desafiando a termos uma atitude, um comportamento diferente para a Tua glória. Também pedimos pelas crianças, ó Pai, que possam aprender o Senhor, que possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, o Evangelho, a obra de Cristo, é um assunto que devemos buscar com mais afinco de conhecermos para o bem da nossa própria caminhada cristã. Espero que vocês não fiquem chateados comigo de eu ficar batendo num único ponto a respeito do Evangelho, mas toda a Escritura se resume na verdade de que Deus enviou o Seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo se converge nesse fato, o amor de Deus demonstrado a nós, enviar o Seu Filho para morrer em nosso lugar e principalmente, qual é o efeito desta morte sobre aqueles que estão em Cristo. Como que a morte de Cristo, a nossa união com Cristo, o que de Deus em nossas vidas haverá de resultar para com a própria pessoa de Deus. Nós estamos vendo aqui que Paulo, no capítulo 6, versículo 15, novamente está antecipando um pensamento errôneo da doutrina. A pessoa pode ouvir a doutrina, mas pode tirar uma conclusão errada da verdade. Isso geralmente acontece. Você está explicando uma verdade e a pessoa ela vai para uma conclusão que geralmente ou a favorece ou põe Deus como o injusto. Naturalmente é assim que o homem sem Deus trabalha. Ou ele vai querer se favorecer naquele pensamento,
aliviar a consciência, ou ele vai querer colocar Deus contra a parede, e Deus é o injusto, e Deus é a pessoa que está faltando no entendimento disso. Mas Paulo, ele está tentando aqui já antecipar qualquer tipo de pensamento errôneo. O erro da desobediência, ou a falta na prática correta da vontade de Deus, pode resultar de duas coisas. Primeiro, da ignorância. Não da brutalidade da ignorância, mas da falta de um conhecimento correto de quem Deus é, o que Ele fez e qual deve ser a nossa resposta diante disso. Então a desobediência pode vir disso. A pessoa não tem um conhecimento correto de quem Deus é, do que Ele realizou e de qual deve ser a nossa resposta em face de quem Ele é e do que Ele fez. Mas a desobediência, que é o que Paulo está tratando aqui, né, de quem vos ofereceis como servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Uma outra coisa que pode resultar em desobediência também pode ser o resultado de um coração que não lhe falta entendimento, mas falta uma disposição para a obediência. A pessoa sabe o que deve fazer, ela entende o que tem que fazer, mas ela não tem a disposição de obedecer a Deus. Isso também é algo sério. Paulo continua fazendo a sua defesa de que a graça empregada em nossa salvação não deve ser transformada em uma graça barata para a nossa santificação. A graça, a ação de Deus na vida daqueles a quem salva, não deve ser transformada numa graça barata para a santificação. Então nós vamos ver 4 questões aqui, só no versículo 17. Quando ele diz, no finalzinho, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Nós vamos ver o que Paulo quer dizer com isso. Deixa eu ajeitar aqui. Primeira coisa que nós podemos ver sobre essa graça que nos salva e não deve ser transformada numa graça barata para a salvação, para a santificação, é a graça do vir a Cristo. Primeira coisa que nós devemos notar aqui, Paulo, nós podemos desempacotar as coisas que Paulo colocou nesse texto. O exemplo que nós podemos tirar disso, se você ler o livro de Hebreus, os primeiros 7 capítulos, o autor está falando da superioridade de Cristo. Mas quando ele chega no capítulo 8, versículo 1, olha só o que o autor aos Hebreus diz. A suma de tudo o que temos dito é isso, que temos tal sumo sacerdote que está assentado à destra de Deus. Ele resume os 7 primeiros capítulos numa frase. Nós temos um sumo sacerdote tão capaz que nos fez ou está assentado à destra de Deus. Eu estou usando isso como exemplo, porque dessas pequenas palavras nós vamos extrair muita doutrina. O que significa essa graça de vir a Cristo? Ele diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Olha a situação que nós estávamos, nós éramos escravos do pecado, contudo, a despeito desse quadro tão negativo e tão impotente no qual vocês se encontravam, aconteceu algo extremamente maravilhoso. Viestes a obedecer. O que é essa graça do de vir a Cristo? Podemos entender que Deus é gracioso em iniciar o processo de salvação. É Deus quem vem primeiramente em nosso encontro a fim de que possamos ir a Ele. Um exemplo do Velho Testamento, nós vamos ler Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19, depois nós vamos ver um texto de Deus. O texto que eu quero fazer menção da iniciativa divina é o texto que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão. Sabemos que Melquisedeque é um tipo de Cristo, e aqui em Gênesis capítulo 14, versículos 18 e 19, no meio depois do resgate de Ló, no meio de tudo aquilo, Abraão voltando de uma matança, né, ou de uma guerra, melhor dizendo, alguém vai ao encontro dele. E esse é o Melquisedeque, rei de Salém. Então Gênesis 14, 18 e diante disso.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira menção no Velho Testamento do pão e vinho, da ideia da comunhão, do sangue e do corpo de Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Outro texto é Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, note isso, que saiu ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque, foi Melquisedeque que foi ao encontro de Abraão. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. A primeira coisa que eu quero enfatizar sobre esse vir a Cristo, nós fomos a Ele porque Deus primeiramente veio ao nosso encontro. Lembra-se que Melquisedeque foi à presença, ou até a Abraão com pão e vinho, e o abençoou. Ele faz uma menção de Deus, o seguinte: bendito seja o Senhor, possuidor dos céus e terra. Ele não foi com o interesse de receber algo, mas ele foi com o interesse de dar, e é isso que Deus faz quando Ele inicia a graça da salvação em nossas vidas. Ele vem para trabalhar, para nos dar a salvação. A segunda questão que nós devemos entender é o favor de Deus nos conduzir a Cristo. É um favor Ele nos conduzir a Cristo, não é uma obrigação. É um privilégio que temos de Deus iniciar o processo da salvação em nossas vidas. Porque sem este favor ninguém pode ir a Cristo. João 6, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Lembra-se, Paulo está enfatizando que, olha, vocês eram escravos, mas vocês vieram a obedecer de coração. O que é este vir? O que é essa atitude diante de Deus? Com Deus, Ele tem a iniciativa de vir até nós, mas também de nos conduzir até o fim. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas aí você pode estar perguntando: mas o que é esse vir a Cristo? O que significa vir a Cristo? O que significa ir até Ele? Uma coisa que eu quero deixar claro é que no Evangelho de João, principalmente, os verbos vir, ver, comer, beber, receber, tem a ideia, todos têm a mesma ideia de confiar nele. Todos carregam essa mesma ideia. Mais para frente aqui no capítulo, ele diz o seguinte, no versículo 46, capítulo que nós estamos 6, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para todo aquele para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, esse comer aqui não é um comer físico, é um sinônimo, é um termo intercambiável para crer, para confiar em Cristo. Vir a Cristo não se trata de um vir geográfico, você sair daqui e ir geograficamente onde Cristo está, sair do seu lugar fisicamente e ir andando até lá. Mas o vir a Cristo é o mesmo que crer e confiar nele. Ir a Cristo significa responder de maneira correta, com uma atitude de nosso coração para com a pessoa de Cristo. Foi Deus
quem iniciou isso. Foi Deus quem viu que nós, no nosso estado de escravidão, de pecado, nós não iríamos até Ele de maneira alguma. Nós não haveríamos de confiar nele de maneira alguma. Se Deus não agisse, não haveria nada que nós pudéssemos fazer. Isso nos leva para a próxima verdade. Mas se ir a Cristo é confiar nele, como que isso acontece? O que Deus faz que nos muda de um estado de desobediência, de rebeldia, de alienação para com Deus, para um estado de obediência, de submissão, de sujeição e principalmente de amor a Ele? O que acontece? Voltando para Romanos, ele não somente diz assim, ele diz, versículo 17 do capítulo 6, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a fazer o quê? Obedecer. Como que eu e você podemos obedecer a Deus? Irmãos, a razão de estar fazendo essa coisa tão pormenorizada é para responder novamente o versículo 15. Visto que Deus empreendeu uma obra de salvação tão grande, visto que Deus planejou os passos salvíficos de uma maneira tão perfeita e tão sábia, visto que Deus fez algo tão maravilhoso nas nossas vidas de realmente nos dar visão para ver quem Ele é, como que uma pessoa assim pode cogitar pecar porque Deus perdoou? Como que uma pessoa que foi salva por Deus dessa maneira pode alimentar no coração o seguinte: não vai ter problema eu cometer esse tipo de pecado, esse pecadinho, eu tolerar esse pecado, essa atitude de rebelião na minha vida, porque Deus Ele é gracioso, Deus Ele perdoa. A pessoa, quando ela se torna consciente do que os pecados dele ou dela custou para o Filho de Deus, custou para o próprio Deus, essa pessoa não vai alimentar esse tipo de coisa. Por isso é importante nós conhecermos a obra da cruz, o Evangelho, o que é esta salvação. Não somente nós viemos até Ele, mas nós viemos a obedecer. E é aqui onde entra a graça de sermos livres da escravidão do pecado. Novamente, no versículo 18, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Como que a graça nos transforma de desobedientes em obedientes? Porque ouvir é um passo de obediência. Quando fala de vir até Cristo, é sinal de que a pessoa ouviu algo e ela está respondendo adequadamente, indo a Cristo. E os que não respondem adequadamente se apartam ou dão as costas para Cristo. 4 coisas que nós podemos ver disso. Essa graça que nos transforma de desobedientes para obedientes é o que Deus, pelos seus meios que lhe apraz, Ele fala e ensina aos seus. Como é que Deus faz isso? Deus, pelos meios que lhe apraz, fala e ensina. João, ainda no capítulo 6, volte lá, João 6. Como que essa mudança acontece na vida da pessoa? João 6, ainda 44 e 45 agora. Deus, pelos meios que lhe agrada, pelos meios que Ele determinou, e eu entendo que o meio principal é a pregação da palavra, Ele fala, a pessoa ouve, e Ele ensina, e a pessoa aprende. João 6, 44 e 45. E com isso eu tiro todo o peso de que a salvação dependa de alguma performance do pregador. Eu estou falando, mas eu não sei o que Deus em secreto está fazendo nos corações. Eu não faço a mínima ideia de como Ele está falando ao seu coração, e eu não sei, às vezes pela face eu sei a sua reação. Pela forma como você franze a testa, o olho, tudo, eu sei a sua reação a certas coisas que eu falo. Mas eu não sei qual é a sua reação de atitude de obediência ou desobediência para aquilo que Deus está fazendo no seu coração. E é isso que nós vamos ver aqui em João 6, 44 e 45. Respondeu-lhe Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, ele cita Isaías. E serão todos ensinados por Deus.
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Como que nós vamos a Deus? Como que nós vamos a Cristo? Resposta: Deus tem falado a você. Você tem ouvido a Deus e você tem aprendido daquilo que Deus tem falado a você. Não o que João tem falado a você. Deus, ele pode muito bem calar todos os pecadores e incitar que todos só leiam a Bíblia, e ainda assim Ele vai salvar. Mas Deus, por meio da pregação, por meio dos meios que aprouver a Ele, Ele fala e Ele ensina. E aqueles que são da parte de Deus têm uma resposta naquilo que Ele está falando e naquilo que Ele está ensinando. E a única coisa que Ele está falando e ensinando é a respeito de Cristo. Porque o texto diz: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. De quem que Deus está falando? De Cristo. Ele está te ensinando de Cristo. Ele está vindo ao seu coração para falar do Filho dele. Deus, pelos meios que lhe apraz, nos ensina. A segunda coisa que acontece: Deus nos concede vida espiritual por meio da sua graça, a fim de que possamos compreender e atender plenamente o que Ele nos ensina. Deus, por sua graça, nos dá vida, a fim de que possamos compreender e atender plenamente o que Ele nos ensina. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 1 e depois versículo 5. O que isso significa? Efésios 2, 1 e depois 2, 5. Tá, Deus vem, fala. Deus vem e ensina. Como que essa pessoa pode responder ao que Deus está falando? Porque nós temos um dilema. Em 1 Coríntios 2 é dito que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles soam como loucura. E Deus fala através do Espírito. Então como que uma pessoa responde não agindo ou não pensando que essas coisas são loucura? A resposta é que Deus dá vida espiritual para que essa pessoa responda de maneira espiritual ao que Ele está fazendo. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 5: e estando nós, aí Paulo se inclui. No versículo 1 ele fala da igreja, no versículo 5 ele se inclui. E estando nós, Paulo diz: esse era meu caso também, irmãos. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 2 livros à frente. Filipenses, Colossenses. A mesma expressão. A ideia é: olha, vocês estão mortos. Vocês estão mortos em delitos e pecados, isso é fruto da vossa escravidão do pecado. Dessa situação não há como vocês responderem a nada do que eu falar a vocês. Então eu vou dar vida para que vocês respondam da maneira como eu quero que vocês respondam. Colossenses 2,13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. E aqui ele explica como a vida é dada: perdoando todos os nossos delitos. Vamos lá. Deus, Ele fala e ensina. Deus concede vida espiritual. Esta vida espiritual que nos é concedida por Deus nos habilita a entendermos e crermos no Evangelho. Essa vida é acompanhada da fé salvífica, ou da fé que salva. Efésios ainda, voltando mais 2 livros, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A fé não vem de nós, irmãos. A fé é Deus quem nos concede, é um presente que Deus nos dá. E eu não questiono o que Ele faz com o que é dele. Eu tenho que ficar espantado por que Ele resolveu dar a mim. Por que Ele resolveu dar? Às vezes a gente questiona por que Ele não resolveu dar aos outros, né? Que Ele não elegeu, mas
Ninguém se pergunta, talvez nós deveríamos nos perguntar mais, por que Ele resolveu me salvar? Porque eu, aos olhos dEle, fui salvo. Eu sei que eu não sou digno disso. E se Deus não tivesse me dado isso, eu não poderia fazer nada. Mas o resultado dessa graça salvífica é o privilégio de contemplarmos o Evangelho da glória de Cristo. Primeiro começa falando de que Deus fala e ensina, e Cristo diz: aqueles que têm ouvido do Pai, e aqueles que têm aprendido do Pai, vêm a mim. E por que essas pessoas vão a Ele? Porque o que Deus está falando a essas pessoas, é o que está aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é a glória do Evangelho de Cristo, ou o Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, Deus está falando àqueles no íntimo: você precisa conhecer a glória do meu filho. Você precisa ver o quanto que o meu filho é glorioso. E é diante dessa glória você precisa ter uma resposta adequada às coisas que eu tenho trazido a você. Vamos para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6. 2 Coríntios 4 a 6. Segundo Coríntios 4 a 6. Lembra? A graça de vir a Cristo é a mesma coisa de que vir em obediência. E o que Deus faz que transforma uma pessoa de desobediente para obediente aos olhos dele? O que Ele apresenta para essa pessoa que é algo assim tão cativante, tão irresistível, que a pessoa ela se rende àquilo? É Cristo. A beleza de tudo que existe é Cristo. É isso que Ele apresenta. 2 Coríntios 4, eu vou ler o 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, isso que a escravidão ao pecado faz. Você não vê com entendimento, você não entende, você não compreende o Evangelho. Satanás, ele faz isso também. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O que Deus está ensinando, o que Deus está falando é isso: você precisa conhecer essas boas novas da glória do meu Filho. Você precisa saber que aquele para quem todas as coisas foram criadas, a criação existe para a glória de Cristo, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu podia resumir Hebreus aqui, os 7 primeiros capítulos, da grandeza de Cristo. Esta pessoa grandiosa, ela deixou o seu lugar de glória por amor a pecadores. Ele viveu uma vida de completa obediência, e algumas coisas que nós temos comentado com alguns irmãos é que Adão, ele foi criado, ele foi deixado num ambiente em que não havia nada naquele ambiente que lhe motivasse a desobedecer a Deus. Lembre-se disso. Adão estava no paraíso e não havia nada na criação de Deus que lhe motivasse a desobedecer à ordem do Criador. Mas Cristo, Ele não veio no paraíso. Ele entrou no mundo caído e Ele foi obediente nas piores circunstâncias que uma pessoa pode passar na vida para obedecer a Deus. E por causa disso Ele é glorioso e Ele é superior a Adão. Cristo estava num ambiente em que tudo poderia, humanamente falando, lhe motivar a desobedecer, a largar tudo. E ela fala: não, eu não quero seguir com esse propósito, mas Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a resposta de Deus para ele, em Filipenses 2, é que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. E Deus está falando às almas: você precisa conhecer o quanto que o meu filho é glorioso.
não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E aí Paulo ele vai usar a expressão da criação. Quando ele diz aqui, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Isso daqui é uma alusão a Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele criou do nada, o ex nihilo. Da mesma forma, a vida espiritual é assim. Deus chega na pessoa e por meio da sua palavra e por meio da ação do Espírito Santo, do nada Ele cria a vida espiritual. Ele com a luz, Ele rompe as trevas, Ele quebra os grilhões dos quais nós estávamos escravos pelo pecado e nos dá a capacidade de entendermos e contemplarmos, vislumbrarmos o que está sendo oferecido a nós na pessoa de Cristo. O que nós vemos no momento em que nós falamos, eu creio, eu recebo, eu quero seguir a Cristo, é porque Deus me mostrou a glória do Filho. Não porque você está interessado em ter um lugar no céu, não porque você quer fugir do inferno, mas porque você viu a glória de Cristo. Porque você teve a mesma atitude que Moisés, Senhor, eu quero ver a sua glória. Mas Moisés ele não viu a glória de Deus. Deus ele fez o quê? Colocou ele na rocha, no feno da rocha, pôs a mão, passou de costas, mas o que Deus fez foi proclamar o seu nome na presença de Moisés, que isso é a glória de Deus. Eu sou o Senhor, que faço misericórdia, eu sou o Senhor. Ele proclamou o seu nome diante de Moisés, e é isso que Cristo faz, e é isso que Deus faz quando Ele abre os nossos olhos para contemplarmos a Cristo. Então nós temos a graça de vir a Cristo, a graça da obediência em Cristo. Então é Deus quem faz essa mudança, não é nós que nos reformamos ou pensamos melhor de nós mesmos. Olha, eu vou melhorar a minha vida, eu vou seguir o Evangelho porque é a melhor coisa que eu posso fazer. Sim, tem essa parcela, mas o ponto de partida é que Deus abriu os teus olhos para compreender a glória de Deus. E é isso que Paulo está mais uma vez aqui tentando trazer. Eu estou tentando trazer o que Paulo está falando. Irmãos, como que alguém cativado pela glória de Cristo pode alimentar no coração pecar porque Deus perdoa? Como que alguém que viu essa grandeza, essa grandiosidade da pessoa de Deus, do seu Filho, e viu a glória dele na palavra, as promessas do Evangelho, como que uma pessoa que recebeu tamanho dom, tamanho presente, pode alimentar no coração o seguinte pensamento: eu vou pecar, já que eu não estou debaixo de lei nenhuma, e nós vimos isso semana passada, que não é bem assim, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Mas como que uma pessoa pode alimentar esse pensamento? Não, eu vou pecar porque Deus perdoa. A graça, Deus é muito gracioso. Eu sou humano, eu sou falho, eu tenho o direito de errar. Deus sabe da minha estrutura, geralmente sempre se usa aquela expressão, né? Deus sabe da minha estrutura, sabe que eu sou pó, então isso daqui eu vou consolar o meu íntimo e o meu ego e a minha consciência por causa do meu pecado. Não. Terceiro, uma vez que fomos a Cristo, uma vez que essa ida até Ele se transformou em obediência por causa da glória que nos foi mostrada, isso nos leva para a terceira questão do texto de Romanos, voltando lá no Romanos 6. É como que isso lida com o nosso coração? Como que fica o coração de uma pessoa que passa por isso? Como que uma pessoa que Deus conduz a Cristo ensinando, dando palavras da glória de Cristo, transforma o coração dela, transforma essa pessoa? Quando o coração dessa pessoa fica? Romanos 6, 17 diz assim: viestes a obedecer de coração. É um coração obediente. Eu não estou pregando perfeição. Não entenda isso, não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que o crente vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que o crente não vai ter momentos em que ele vai desobedecer a Deus. Eu estou dizendo que o crente não vai cogitar pecar porque Deus perdoa. Não vai transformar a graça salvífica em graça barata. Não vai transformar essa preciosa graça em libertinagem, conforme os falsos mestres fazem. Tudo pode, não há pecado, é proibido proibir, conforme está
estava conversando com alguns irmãos hoje, né? Proibido proibir as pessoas, tudo pode. Deus, Ele é gracioso, e pintam Deus como um Papai Noel. Mas não é assim. Uma vez que uma pessoa se torna alvo dessa graça, o coração dela se torna um coração obediente. É o íntimo, irmãos, é o íntimo. É o íntimo. Podemos novamente citar a igreja de Sardes: tem nome de que vives, mas está morto. Exteriormente nós postamos que estamos vivos, fazendo coisas e deixamos de fazer coisas, mas Deus sabe no nosso íntimo se o nosso coração é obediente ou não. Deus sabe, Deus sonda se o nosso coração ainda está cativado por aquela glória que Ele nos mostrou no momento da salvação. Quando falamos sobre o coração, não estamos falando simplesmente das afeições, mas a Bíblia trata o coração como a alma da pessoa. Tem hora que a Bíblia fala do coração como a fonte do intelecto. Por exemplo, vamos ler Romanos 10, 9, ainda em Romanos. Tem muitos versículos aqui que eu poderia trazer, mas depois, se você quiser, eu posso passar essa parte para você. Romanos 10, 9. A gente poderia só ver como que a Bíblia trata o coração. Tem hora que o coração é visto como os pensamentos que passam na sua mente. Romanos 10, 9 diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração fazer o quê? Creres. Crer é parte do intelecto. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas o coração também é o centro das emoções. A Bíblia fala de um coração alegre, por exemplo, em Êxodo 4:14, de um coração amoroso em Deuteronômio 6:5, de um coração medroso em Juízes 5:1, de um coração corajoso em Salmo 27:14 e de um coração arrependido em Salmo 51:17, e fala de um coração ardente pela palavra. Lucas capítulo 24, versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus está conversando com eles, e olha a resposta deles. Versículo 32, do capítulo 24 de Lucas. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha nas Escrituras? Por fim, o coração também é o centro da vontade humana. Vamos ler Êxodo 4:21. Êxodo 4:21. O coração também é retratado como aquele centro das decisões. Vou fazer, não vou fazer. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que lhe hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para não deixar ir o povo. Quando uma pessoa vem a Cristo, por causa da ação de Deus nessa vida, Deus revela o Evangelho da glória de Cristo. Essa pessoa, ela é transformada por aquilo, o coração, ou seja, a mente, as emoções e a vontade são guiadas por essa verdade. São guiadas por causa de Cristo, são guiadas por causa da glória dele. E com isso chegamos ao produto final disso, voltando ainda para Romanos 6, versículo 17, a graça da doutrina de Cristo. Nós vimos a graça de vir a Cristo, a graça da obediência de Cristo, a graça de um coração voltado para Cristo e a graça da doutrina de Cristo. Esse coração, ele vai ser obediente, mas ele vai ser obediente à doutrina. Ele diz assim: viestes a obedecer de coração a forma. Tem alguma tradução que traz o tipo, todas trazem forma, modelo, não tem nenhuma tradução que traz modelo. A forma de doutrina a que fostes entregues.
essa é a conclusão de Paulo. Uma vez que Deus operou todas essas maravilhas em você, uma vez que você recebeu algo maravilhoso da graça de Deus, te trazendo das trevas para a luz, e conheceu a Cristo e a sua obra, como podemos pensar ou cogitar em qualquer pecado que seja? Nosso coração se torna obediente a esta verdade, de que nós devemos honrar a Deus por intermédio de Cristo. Mas o interessante é que essa palavra forma, nós podemos interpretar de duas maneiras. Olha, vocês vieram a obedecer a esse conjunto doutrinário, essa forma de doutrina que está sendo entregue, de que o homem é salvo pela fé, independente das obras da lei. Então isso é o conteúdo. Mas a palavra forma também dá a entender como se fosse um modelo ativo. Contudo, viesses a obedecer de coração ao exemplo que Cristo é. Então a forma de que vocês estão obedecendo de coração é isso, que vocês estão imitando a Cristo, que vocês estão seguindo a Cristo. A doutrina de Cristo é o próprio Cristo e a sua obra. Por isso ele é a forma e o tipo, o modelo a seguirmos. Ou com o tom do texto, ele diz no finalzinho: a doutrina a que fostes entregues. E a pergunta que nós devemos fazer agora, terminando o sermão, é: você se entregou a isso de fato? Eu não estou falando de palavras, se você falou eu me rendo a Cristo, eu creio, eu aceito. Eu estou perguntando se você está sondando o seu coração nesse momento e está realmente dizendo: Senhor, eu tenho convicção de que a minha vida demonstra que eu me entreguei a Ti em obediência. Não é perfeição, não é isso que eu estou dizendo, mas você vê frutos de transformação por causa da obediência a Deus. Você vê dia após dia conformidade com a pessoa de Cristo por causa da obediência aos mandamentos de Deus. Duas coisas para nós meditarmos. Primeiro, Deus nos transforma somente pela palavra que expõe a glória de Cristo pelo Espírito Santo. Você quer ser transformado? Transformado? Você quer ser mudada? Você quer agir diferente, pensar diferente, ser diferente? Você quer ter no teu coração a certeza de que você está fazendo, ou conforme Paulo fala em Filipenses, andando de maneira digna do seu Evangelho? Contemple a Cristo. Ande com Cristo, medite em Cristo. Somente a glória dele vai nos transformar. 2 Coríntios 3,18 vai nos dizer isso. 2 Coríntios 3,18. Olha só. E a todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, não há nada impedindo que nós vejamos a Deus plenamente. O véu se partiu, nós podemos falar com o Senhor diretamente. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, e aqui nós sabemos que é uma referência à palavra de Deus. Lá em Tiago, diz que o homem que ouve a palavra e não pratica, semelha-se a quem? Que vê a sua imagem no espelho, sai e logo se esquece de como era a sua imagem. Então ali Tiago está usando a palavra de Deus como espelho para nós sabermos quem somos. O espelho é a palavra e a imagem é Cristo. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. Você vê ao espelho e você vê a imagem de Cristo, você conhece Cristo, e é isso que nós devemos ser. Mas olha o que ele vai continuar dizendo. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A única maneira de alguém ser transformado é assim, contemplando a glória de Deus, de glória em glória, pelo Senhor. Quando contemplamos a glória de Cristo em Sua palavra, facilmente as pessoas perceberão que estivemos com Cristo. E isso daqui, tem 2 versículos que quando eu saio na rua, quando eu estou diante de incrédulos, são os que mais me afligem. O primeiro é de Mateus, que diz assim: para que os homens vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o segundo se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 13. É quando os discípulos, as pessoas que estão ao redor, dizem claramente: estes verdadeiramente estiveram com Jesus. É inegável o fato de que eles estiveram com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Deus nos transforma de glória em glória no seu Espírito, ao estarmos em comunhão com Ele. E quando isso acontece, as pessoas visivelmente, claramente, indubitavelmente sabem que estivemos com Jesus. Atos 4,13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, e sabe quando essas coisas se revelam mais? Quando as pessoas sabem da nossa limitação e sabem que nós não estamos sendo guiados por aquelas limitações. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo ali. Deus está agindo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, esse é o incentivo que eu deixo para vocês. Que onde quer que você for, e quando você realmente falar de Cristo, e as pessoas já tiverem aquela noção de Cristo, como infelizmente muitos estão denegrindo a imagem do Salvador aí, essas pessoas possam ficar admiradas e saber: não, você verdadeiramente esteve com Cristo. Conforme nós cantamos, né, eu vi Cristo em ti, no hino que nós temos, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres seus, eu vi Cristo em ti. Quando você amar, quando você perdoar, quando você dar aquele ato de bondade, as pessoas vão olhar e vão ver: verdadeiramente você esteve com Cristo. Deus abençoe. É um incentivo para vocês, irmãos, de estarem em comunhão com Deus, não desmerecerem essa graça que nos operou tão grande salvação, mas sim nos agarrarmos a ela e andarmos em conformidade com a vontade de Deus. Pai, bendito seja o Senhor, que aprove nos chamar da morte, a nos dar vida, fazer brilhar em nossos corações a luz do Evangelho, da glória do Teu Filho, que é a Tua imagem. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos salvou. Mas eu creio também que o Senhor não nos salvou simplesmente para gozarmos da eternidade, mas para gozarmos de Ti, da comunhão com o Senhor, de sermos como o Senhor é, santo. Por isso, Deus, amiga os corações, inclusive o meu, a considerarmos a graça salvadora, considerarmos a obra do Teu Filho, a morte dele em nosso lugar, e como que isso deve mudar todos os aspectos e áreas da nossa vida, a fim de que realmente deixemos claro que nós temos um Senhor, e não somente um Salvador de boca. Vamos dizer: Cristo é meu Salvador, mas eu não tenho nada a ver com o senhorio dele na minha vida, mas primeiramente Ele é meu Senhor e Salvador. Pai, pedimos que também o Senhor abençoe o tempo de oração que vamos ter hoje, aqueles que precisarão retornar, ó Pai, que vão debaixo da Tua proteção, que essa semana as pessoas possam verdadeiramente se admirarem de nós por Tua glória e falarem: verdadeiramente estivemos com o Senhor. Glorificado seja o Teu nome, em nome de Cristo. Nós oramos. Amém. Deus abençoe.